Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus e queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor, né? Vamos louvar a Deus com o hino aqui da nossa harpa cristã. Só o sangue de Jesus. 308. Só o sangue de Jesus. Todo o sangue que derramou, nesse sangue expiador, não mais tem a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus arreda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode nos lavar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar, fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor pra pagar o grande amor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Hoje nós vamos continuar, Êxodo, capítulo 30, verso 15 e 16. Vamos lá. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá, da metade do ciclo. Quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda, da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre, nós vamos falar sobre o resgate. Ontem nós falamos sobre o resgate das nossas vidas e hoje nós vamos falar o valor que você tem para Deus. E eu quero apontar aqui 4 coisas: redimidos por meio do dinheiro. Seria ali uma interrogação. O dinheiro não pode redimir vida nenhuma. Você tem aqui um sinal que na verdade era simbólico, era apenas representativo, porque a quantia era muito pequena, onde nós falamos de meio ciclo, de 30 a 40 centavos no dólar americano. Então veja que era muito pequeno, bem irrisório, era muito pequeno, era irrisório. Então note bem uma coisa, a expiação era necessária? Sim. Agora, Deus estava fazendo isso, nós já falamos, mas o dinheiro, ele não poderia redimir. O que se tem aqui é apenas um ato simbólico. Por isso que lá em 1 Pedro 1, 18, 19, ele diz: sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais,
mas vocês foram comprados com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Jesus Cristo. Então você pode observar aqui, pela luz da palavra de Deus, que o valor era muito pequeno, mostrando que se tratava apenas de um sinal, de um ato simbólico para aquele fato, que nós, na verdade, já analisamos. Israel não foi redimido do Egito com dinheiro, foi redimido pelo poder de Deus, pela promessa de Deus, pela aliança e pelo amor de Deus para com Israel, ok? Mas outra coisa que nós podemos analisar é que aquilo que era exigido para o rico era também para o pobre, ou seja, o mesmo valor que Deus cobrou para o rico, Deus cobrou para o pobre. E aqui você tem uma lição preciosa que eu quero partilhar com você. É a segunda coisa que tem aqui. Perante Deus, todos nós somos iguais. Perante Deus, lá em Gálatas 3:28, a Bíblia diz que em Cristo não há judeu, não há escravo, não há servo, não há livre, não há grego, na verdade não há macho nem fêmea, todos nós somos um em Cristo Jesus. E aqui, quando o Senhor solicita aquele dinheiro como um resgate para as almas, ele cobra do rico e cobra do pobre o mesmo valor. Por que Deus fez isso? Por duas razões. A primeira, para que os ricos não se gloriassem, para que os ricos não se orgulhassem e para que os ricos não se sentissem superiores. É mal de quase todo rico, não estou falando de todos, mas é mal de quase todo rico ele querer se impor pelo bem que ele tem. Ele não valoriza o ser humano pela pessoa que é, pela vida que tem, pela natureza que ele tem, pela imagem e semelhança que esse ser humano carrega de Deus, tá certo? Então, alguns ricos são prepotentes, são orgulhosos. Tem rico aí que ele só quer usar um carro que só eles têm o dinheiro, têm a condição de comprar. Tem rico aí que só ele quer andar de avião. Ele não quer que o pobre tenha o mesmo espaço dele, não quer que o pobre coma no mesmo lugar que ele coma, porque ele quer se achar superior. Tem rico aí que não quer saber de negro, não quer saber de pobre, não quer saber de branco. Mas na verdade é só besteira desses ricos, porque morrem do mesmo jeito, adoecem do mesmo jeito. O câncer não respeita cor, não respeita beleza, não respeita nada disso. Riqueza. Então é uma bobagem. E aqui Deus está mostrando que rico e pobre perante ele é a mesma coisa. Rico e pobre perante Deus são iguais. Por quê? Porque você vê aqui que o que Deus solicita do rico, lê aí o verso 15, só para os irmãos observarem. Olha aí o verso 15. O rico não aumentará. Ao rico não aumentará. E o pobre não diminuirá da metade do ciclo. Pronto. Então a metade do ciclo era igual para todos. Não havia uma metade maior, nem havia uma metade menor. Para todos dois, pobre e rico, serem iguais. Ou seja, Deus estava mostrando que para ele todas as pessoas são iguais. Segundo, se ele foi quem fez as pessoas e todas elas carregam a sua imagem e semelhança, então todas as pessoas são iguais. Segundo, todas as pessoas têm o mesmo valor. Para Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor. E em terceiro lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Então lá vai, para 2024, que estamos começando. Primeiro, saiba que você, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja sábio, seja ignorante, tem o mesmo valor para Deus, porque perante Deus todos são iguais. Segundo, nós podemos observar aqui que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O tratamento dele para com todos é igual, para com o rico, para com o pobre. Não há diferença. Então, você pode observar que tem rico que ele quer se impor pelo poder. O fulano não pode usar essa camisa que eu uso. Essa camisa é de marca. Ele não pode usar esse tênis que eu uso. Ele não pode usar. Tem pessoas que querem morar em países que são totalmente capitalistas, que lá o pobre não pode concorrer, não pode viver. O pobre não pode estudar
na mesma escola. Antigamente a pessoa dizia que só estuda rico, e o ensino deve ser de todos, para todos. E a própria Constituição, que tem fundamentos nos princípios bíblicos, já diz que todos são iguais perante a lei. E aqui Deus, ele trata todos de igual modo. Vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia, algumas referências. Vamos lá. Deuteronômio 10:17. Está ajudando aí também? Para a gente correr aqui. Deuteronômio 10:17. Depois Deuteronômio 10:19. Depois Jó 32:21. Vai lá. Procura Jó 32:21. E depois 34:19. No mesmo livro. Pronto, achou? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Vamos lá? A 10:19 ainda. Sim. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Vamos lá, Jó 32. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Essa acepção de pessoa é tratamento desigual. Se vocês analisarem aí, é o favoritismo. Eu gosto do fulano, eu não gosto de Beltrano. Eu odeio fulano. Então Deus não tem isso. Se ele mesmo fez o ser humano e todos vieram de Deus, está lá em Atos também 17, Paulo diz, Deus não faz acepção de pessoas. Para com Deus não há favoritismo. Essa ideia de que tem irmão que diz, Deus foi com a minha cara. Ele foi com a cara de todos. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo. Ele não disse alguns. Ele não tem eleitos. Ele tem quem se arrepende e crê no seu sangue. Essa é a mensagem bíblica. Deus não faz favoritismo. Deus não tem eletismo. Deus não tem classe especial. Ele fez o branco, ele fez o negro, ele fez o homem. Então pronto. Ele deu a terra para todos. Divisão de classe não veio de Deus. Riqueza e pobreza nesse sentido, de um mandar sobre o outro, não veio de Deus. Isso é da arrogância do homem. Vamos ver agora o 34:19, o mesmo livro de Jó. Vamos ver Atos 10:34. Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Tá vendo? Todos são obras de Deus, obra das mãos de Deus. Então não pode haver acepção de pessoas. Vamos lá. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqui está claro que o nosso Deus eterno, o nosso Deus poderoso, ele não faz acepção de pessoas. Então, você que está aí, não queira se amostrar com o bem que você tem. Use o dinheiro que você tem, use a sabedoria que você tem, use a inteligência que você tem, use a beleza que Deus te deu para servir, para ajudar o próximo, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ok? Em terceiro lugar, você tem aqui a expiação era necessária. Por que a expiação era necessária? Mesmo Israel dentro da aliança eram seres humanos, fracos, falhos, e eles sempre precisavam para cobrir os seus pecados. Daí a necessidade dos sacrifícios e de sua repetição constantemente. Como eram seres fracos e precisavam da santidade de Deus, a expiação constantemente ela era necessária na vida dos israelitas. E Deus assim, ele exigia do seu povo esse sacrifício para que eles se voltassem para Deus, para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. E o homem não tinha, pela sua própria justiça, pelo seu próprio caráter, como se achegar para Deus. Então, a necessidade da expiação, ela era necessária para que pudessem estar dentro da aliança de Deus. E por fim, o que você tem aqui? Um apontamento para o futuro. Essa expiação do Velho Testamento, ela apontava para Cristo que haveria de vir.
Porque todo o sacrifício do Velho Testamento, como diz o escritor aos Hebreus, apenas cobria o pecado. Mas com a vinda de Jesus, pela expiação do seu sangue, o pecado será totalmente retirado. O pecado será totalmente tirado. Então nós podemos observar aqui que o homem, como tem uma natureza pecaminosa, constante diante de Deus, ele precisava rigorosamente observar a lei, ele precisava cumprir com a ordem dos sacrifícios para gozar de uma intimidade com Deus. E isso era necessário através da prática dos sacrifícios velhotestamentários. Mas, doravante, pela vinda de Cristo Jesus, como disse João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus viria e haveria de perdoar os pecados de toda a humanidade. Não apenas cobrir, mas debelar de uma vez, tirar de uma vez, erradicar de uma vez o pecado, dando vida e vida com abundância. Esse é o sentido da própria palavra de Deus. E aí nós podemos observar aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos redimir do pecado e nos colocar em uma aliança. Essa aliança que está em Mateus 26, 26 em diante, é a aliança de sangue, feita pelo sangue de Cristo. E quando ela foi feita pelo sangue de Cristo, ele nos concede o perdão dos nossos pecados. E agora nós podemos viver dentro desta aliança como filhos de Deus, perdoados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós começamos cantando hoje o hino da harpa cristã, só o sangue de Jesus, porque só o sangue nos coloca dentro desta aliança, tira os nossos pecados e aí mostra que todos podem ser salvos pelo sangue. Ou seja, assim como o valor era o mesmo para o rico e para o pobre, o sangue de Jesus é o mesmo para o rico e para o pobre, porque ele perdoa a todos. Você é igual perante Deus, tem o mesmo valor para com Deus. É isso que está claro aqui na própria palavra de Deus. Quero que valorize que você tem. Você é o ser, você é o eu, tão importante para Deus. Larga de ficar sofrendo, esse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante dizer. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é tão importante para Deus. Larga de ficar sofrendo esse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante dizer. Por isso levante
Glória a Deus. E hoje, irmãos, ó, está aqui aniversariando, né? Maiela, minha filha, né? A filha primogênita. Nós queremos louvar a Deus pela vida da minha filha, né? Que eu quero louvar a Deus pela vida dela, da Daina, que é uma jovem dedicada, serve a Deus, né? E é uma filha humilde, é uma filha humilde, é uma filha obediente, né? É uma filha obediente e sempre tem servido a Deus com alegria.